Hoje, nós vamos conversar sobre a São Martinho, empresa brasileira do setor sucro-alcooleiro, sendo uma das principais produtoras de açúcar e etanol no Brasil. Atuando nesse setor, ela é competidora da Raízen, controlada da Cosan. Mas ao passo que essas vão ter certas vantagens competitivas, a São Martinho também vai ter as dela, que eu vou explicar ao longo desse vídeo. E fica até o final, aquela que a gente calcula o preço justo da São Martinho com diferentes métodos de valuation para entender em quais preços ela está atrativa. Se você gostar do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Se quiser contribuir com o nosso trabalho de criação de conteúdo aqui gratuito sobre investimentos, você pode nos apoiar tanto com o Super Thanks aqui no próprio YouTube ou na plataforma Apoia-se. Também é pelo Apoia-se que você assina o nosso site de valuation. Mas esse vai sempre ter métodos gratuitos, então, independente de quem você seja e os seus objetivos, te convido a conhecer o nosso site. Todos os links se encontram na descrição. Primeiro, vamos entender as características da empresa que me fazem vê-la como muito bem posicionada para continuar sendo um bom investimento, como já tem sido nos últimos anos. Apesar de ser uma small cap, o que por si só acaba sendo uma pequena vantagem quando a gente fala de investir em mercados cíclicos, como é o caso dos mais relacionados a commodities, uma empresa menor tem a possibilidade de, se bem gerida, através do crescimento apenas das suas operações, trazer sempre um crescimento para os seus resultados. Basicamente o que acontece é que qualquer crescimento na sua estrutura interna, na sua capacidade produtiva, na sua logística, acaba tendo um impacto maior no crescimento das receitas e do lucro, permitindo que a empresa, se muito bem gerida, consiga crescer, mesmo em um mercado mais cíclico. Ao passo que as gigantes, em mercados cíclicos, dependem de inovações em seus modelos de negócios ou o desenvolvimento de novas tecnologias, que são empreitadas um tanto quanto mais complicadas. Além disso, a estratégia da São Martinho ela é muito complementar a esse contexto que a gente descreveu, já que ela tem em seus pilares operacionais a captura de elevada escala nas suas unidades, nas suas usinas, em busca da diluição do custo. Isso acaba fazendo com que ela tenha poucas unidades, mas essas são enormes. Por isso, mesmo sendo uma small cap, a sua usina de Pradópolis é considerada a maior usina de processamento de cana do mundo, contando com uma malha ferroviária própria e escoando direto para o Porto de Santos, o que já garante também uma logística eficiente, pelo menos para o que for processado, nessa que é a sua principal usina. E é dessa forma que ela se posiciona para capturar tanto a capacidade de crescimento, derivada da simples expansão da sua estrutura, como a diluição de custos de operações de grandes escalas nas suas usinas de processamento, que normalmente seriam reservadas às empresas já mais consolidadas, mais grandonas. Isso faz com que a São Martinho tenha um custo de produção entre os mais baixos. Então, apesar de estar muito longe do volume de moagem da Raízen, consegue capturar ganhos de escala suficientes para ter baixos custos. Além disso, é uma empresa com foco em verticalização, tendo 55 mil hectares de terra no estado de São Paulo, sendo 65% em áreas rurais e 35% em áreas mais urbanizadas, mas ainda no interior de São Paulo. E apesar de tudo isso, a gente vê que ela não é tão grande assim. A sua operação é bem concentrada em São Paulo, ela conta apenas com 4 usinas, 3 em São Paulo, 1 em Goiás, e ainda tendo vasto espaço para a expansão. Ainda assim, representou 3,8% da moagem de cana na safra 2021-22, sendo apenas o 4º lugar em volume de moagem aqui no Brasil, confirmando o vasto espaço para crescimento que ela ainda pode capturar. Agora vamos dar uma olhada nos seus resultados e indicadores para a gente saber um pouco mais da sua saúde financeira e então fazermos um valuation já mais informado para finalizar o vídeo. Abrindo os resultados dela, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o volume de moagem de processamento da cana, seja a própria, que a gente vê que constitui a maior parte do que ela processa, e também a parte de terceiros. Em todos esses, a gente vê um largo crescimento acima dos 15%, o maior aqui nos 14,5%, mostrando continuidade de crescimento da sua operação e escoamento. Porém, no açúcar a gente viu um alto crescimento dos custos e no etanol a gente viu um decrescimento desse custo, mas esse decrescimento veio junto com uma queda de preço, que obviamente afetou também os resultados da São Martinho como um todo.
quando a gente olha o resultado da empresa nos 9 primeiros meses do ano fiscal de 2024, que foram o ano de 2023, que é o mais recente que a gente tem, em relação com o ano fiscal de 2023, a gente, mesmo com todo aquele crescimento no volume processado pela empresa, vê uma queda de 6,8% na receita, de 20% no EBITDA e de 1,7% no lucro líquido, mais de 27,1% no lucro caixa. Mas isso é da natureza do mercado onde ela atua. O importante é a gente continuar vendo o crescimento da operação em si, que aí, num momento de expansão dos preços dos combustíveis e açúcar que ela produz, ela vai estar bem equipada para capturar esse crescimento. E nesse aspecto, tanto sua produção de açúcar cresceu, como a de etanol, tal como a da própria cana-de-açúcar. Então, acho que a empresa está fazendo tudo direitinho. Em termos de balanço patrimonial, ela vem aí com ativo circulante de 6,1 bi para um passivo circulante de apenas 2,4, e a sua dívida líquida por EBITDA está aqui nos 1,39 vezes. Então ela vem sendo muito prudente, com uma alavancagem bem pequena e mesmo assim crescendo a operação. Só para a gente ter uma visão mais completa dela, ela tem um cuidado de integração de alguns subprodutos, assim como a Raízen também faz. E é por isso que, se a gente olhar a composição da sua receita, a gente tem aqui algumas partes, esses DDGS, que são grãos secos de destilaria, que são um subproduto do processo que faz o etanol a partir do milho, além da venda de leveduras, energia elétrica e até alguns créditos de carbono. Isso basicamente para dizer que ela tem essa preocupação de integração e busca aproveitar e capturar valor de tudo que for possível. Eu particularmente acho um ponto muito positivo quando as minhas empresas buscam reintegrar os subprodutos das suas operações de volta na economia, extraindo valor ainda deles. E vindo aqui nas notas explicativas só para trazer um dado importante sobre a verticalização e o quanto eles abraçam essa ideia, perto de 70% da cana-de-açúcar utilizada na fabricação dos produtos são das lavouras próprias de acionistas ou de empresas ligadas, sendo apenas 30% de fornecedores terceiros. Para quem gosta de empresa verticalizada, a São Martinho também é bem interessante. Além disso, olhando o terceiro trimestre de 2023, que é do ano fiscal 2024, a receita do mercado doméstico foi aqui de 703 milhões, ao passo que a do mercado externo foi de 906. Então, mais da metade dessa receita veio lá de fora. É sempre também um grau de proteção a mais a gente ter empresas com receitas em moedas fortes. No histórico do seu ROI, ela vem crescendo, ganhando eficiência ao longo do tempo, bateu um pico com resultados extraordinários aqui em 2021 e, desde 2022, pareceu estabilizar perto dos 20% de ROI, um patamar fantástico, mas mesmo que volte mais perto da sua média nos 14%, ainda um patamar bom. E vamos então ao valuation, aqui direto do nosso site. Começando pelo método de Peter Lynch, onde os 14% referentes ao CAGR dela, ao crescimento anual composto dos últimos 5 anos da São Martinho, eu até acho uma previsão plausível para os próximos anos. Mas, pelo conservadorismo, eu vou trazer mais aqui para 10,5%. E dessa maneira, como a gente chegou num preço bem alto, a gente vai considerar só o mais baixo aqui, né, o preço justo tradicional, avaliando ela aqui nos R$ 36,18. No método de Graham, eu vou manter os mesmos 10,5% de crescimento, com 10 de taxa de desconto, e aqui a gente ainda chega num preço justo bem alto de R$ 44. No seu fluxo de caixa operacional dos 3 primeiros trimestres de 2023, foi aqui de 948 milhões. O fluxo de caixa de investimentos acabou ficando bem baixo, mas a gente tem aqui 1,4 bi provenientes de aplicações financeiras que não vão se repetir sempre. Se a gente normalizasse esse valor, a gente teria mais perto de uns 600 milhões aqui, que dá uma média de 116 milhões por trimestre anualizado, chegando aqui a 466 milhões. Com uma taxa de crescimento para os próximos 5 anos, que eu acho que dá pra gente ser um pouco mais generoso e colocar aqui seus 14%, os mesmos 10 de taxa de desconto, 3,5 de crescimento perpétuo e 8 de desconto perpétuo. E nesse valuation aqui a gente tem aí nosso primeiro método nos indicando que ela não está tão barata. Mas a gente tem que lembrar que a gente ainda está falando de um período de queda de preço do etanol e, na verdade, um cenário de retração a gente parece estar vendo para as commodities em geral.
Se a gente for fazer uma projeção mais otimista, considerando uma recuperação mais rápida, esse fluxo de caixa vai crescer bastante. E a gente poderia começar com uma estimativa talvez mais perto aqui dos 556 milhões ao ano. Nessas projeções, a gente já chegaria num preço justo um pouco mais alto, aqui nos 23,51, mas ainda um pouco abaixo do seu valor atual. De qualquer jeito, a gente mantém esse valor em mente como uma grande oportunidade. Se ela seguir caindo e bater nesse preço, aí a gente está comprando com bastante segurança. Vem aqui para o método de Gordon, e como aqui a gente está falando da taxa de crescimento para os dividendos, a gente não pode ser tão otimista. Vou estimar 5,5%, que ainda é generoso. Dessa maneira, a gente chega a um preço justo de R$ 29,00, praticamente onde ela está. Ela se encontraria até um pouco abaixo atualmente do que esse preço. E por final, o desconto de fluxo de dividendos, com premissas bem parecidas, só diminuindo aqui o crescimento perpétuo para 3%, porque a gente está falando só dos dividendos. E mais uma vez a gente confirma que esse preço de 22 e pouco como um ótimo preço. Mas, do meu entendimento, mesmo nos preços atuais de R$ 28,00, é uma empresa que se encontra atrativa. E vamos então agora para o comentário macro da semana, onde o Ibovespa ficou praticamente estável com uma alta de 0,23%. No Bitcoin a gente renovou a máxima histórica, mas essa semana a gente praticamente só caiu, acumulando uma queda aqui de 8,61%, talvez uma das últimas oportunidades para quem quiser entrar ainda nesse ciclo. Acho que não faltam tantos meses assim para talvez eu já estar começando a dar alertas de cuidado com o Bitcoin. O dólar deu uma subida essa semana, voltou a se encontrar acima dos R$ 5,00, está praticamente nos 5, só um pouquinho acima, enquanto o S&P 500 segue mostrando muita força, mais uma semana bem grande, com uma alta de 2,29%. De oportunidade lá fora, vou continuar citando o Realty Income e o Vice, dois REITs bem interessantes, os dois já com análise aqui no canal. E no Brasil, é B3, aproveitar que a gente caiu mais essa semana, mas apesar dela estar num bom preço, numa perspectiva técnica, a gente acabou de ser rejeitado nessas médias móveis, então a gente pode esperar talvez chegar até uns 11 e pouco, talvez até mais embaixo, nos 10,90. Se chegar, aí sim, ótimas oportunidades de compra. BB Seguridade, ainda acho que está interessante, ainda mais está conseguindo encontrar suporte nessa média móvel. E vou citar dessa vez aqui também a Intelbras, que está aqui abaixo dos R$ 21,00, parece que está encontrando suporte nessa média móvel e pode voltar a subir. Se você gostou do vídeo, não esquece daquele like e se inscrever no canal. Bons investimentos, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima!